Fiquei pensando no que Deus podia me dar como palavra para trazer à igreja nessa noite, que é uma noite de festa. Quantos aqui creem que é uma noite de festa? É uma noite de festa. De ver você aqui, para mim, é uma festa. A Vânia falou comigo assim, ela falou assim: pastor, eu tenho certeza que você só veio na igreja hoje porque você é o pastor. Tenho certeza que muitos pensaram assim também. O pastor vai porque ele é o pastor. Mas eu me alegro de ver vocês aqui hoje. E eu quero trazer uma palavra de festa, de alegria nesta noite, para que você saia daqui fortalecido, renovado. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 22. Abra bem o seu coração. Tenho certeza que Deus vai renovar as suas forças nessa noite. Vai valer a pena. Tem um louvor que diz: vai valer a pena. E eu creio que estarmos na presença de Deus sempre vale a pena. Mateus capítulo 22. Quero ler com vocês do versículo 1 até o 14. Estou achando que quem não ficou em casa vendo o jogo não perdeu nada, porque eu não escutei o foguete nenhum ainda. Isso significa que a coisa não está boa. Mateus capítulo 22 diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já foram mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram uns para o seu campo, e o outro para o seu negócio, e outros, se apoderando dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estavam preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai às bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o às trevas exteriores. Ali haverá trevas e ranger de dentes. Haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu te dou graça. Eu te dou graça por cada família que aqui está representada, Senhor. Eu te dou graça por cada um, Senhor, que nesta noite veio à tua casa. E a minha oração, Espírito Santo de Deus, é que envolva o coração, a vida de cada um e esteja falando a cada um, conforme a sua necessidade. O Senhor conhece cada um que está aqui hoje, o Senhor sabe, Pai, qual é a sua necessidade, o Senhor também sabe quais são os seus sonhos, o Senhor sabe quais são os seus medos. Por isso, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, usa minha boca, Senhor, como um canal, mas acima de tudo, Senhor, esconde-me atrás da tua cruz e que o Senhor se revele a cada um. Revela, Senhor, a tua vontade, revela o teu sonho, revela o teu projeto a cada um nesta noite. Obrigado por esta palavra e que o Senhor seja engrandecido, Senhor, na nossa vida através dela. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, o lugar onde Jesus estava, a plateia que ele tinha diante dele. Hoje, olhando para vocês que estiveram ontem na formatura,
Eu falei pro pessoal, gente, não vai ter pregação amanhã, eu vou pôr todos vocês de novo para falar e testemunhar. E tinha gente dizendo, tá amarrado, corria batendo na madeira. Falei, isso é para vocês aprenderem, né? Para vocês saberem como não é. Às vezes parece tão fácil estar aqui falando e ministrando, mas é desafiador, queridos. Como o Zé falou, nós não temos que falar o que nós sabemos, o que nós estudamos, mas existe um desafio para nós, e eu acho que me coloca no lugar onde muitas vezes eu me sinto tão impotente, que é de falar de um Deus tão poderoso, falar de um Deus que pode todas as coisas, com todas as limitações de português, com todas as limitações de conhecimento, com todas as limitações que a gente tem como ser humano. Mas eu creio que se nós, num momento como esse, abrirmos o nosso coração, a gente pode deixar o Senhor falar conosco. Quando eu olho esse texto, enquanto eu estava orando, Deus começou a me mostrar algumas coisas, principalmente o lugar e a quem Jesus falou essa parábola. Primeiramente, Jesus está em Jerusalém. Poucas vezes ele ia a Jerusalém. Ele gostava de estar nos bairros, Cafarnaum, Galileia, Betânia. Mas agora ele está em Jerusalém, e quando ele começa então a falar àquele povo que era a elite da religião da época, os judeus, ele começa a falar algumas parábolas, e a Bíblia diz que eles, entendendo que era para eles, eles rangiam os dentes de raiva, planejavam matá-lo. E aqui, quando ele então, se você olhar um pouquinho antes, ali no versículo 45, ali do capítulo 21, você vai ver que a Bíblia diz assim: e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam o que falava deles, e pretendendo prendê-lo, receavam o povo, porquanto o tinham por profeta. As palavras de Jesus para os judeus não faziam sentido. E as palavras de Jesus aos judeus eram sempre contraditórias à vontade deles. E agora Jesus está olhando para eles e vendo que tudo que ele falava eles rejeitavam. E ele, olhando para aqueles que, à luz do que era a religião naquela época, eles viviam o melhor da religião. A Bíblia diz e atesta, e Jesus não negou isso, que eles jejuavam com regularidade, que eles dizimavam até das hortaliças que eles tinham. Já pensou você olhar lá e você plantou 30 pés de alface na sua casa? E aí uma religiosidade tão profunda que daqueles 30 pés de alface, arranca-se 3 pezinhos de alface. Não, essa é da casa de Deus. Planta lá, e a Bíblia diz que eles faziam isso, com regularidade eles tinham isso. Mas Jesus olha para aqueles judeus e vê que eles olhavam para a vida religiosa que eles tinham, e apesar de eles viverem de uma forma tão profunda a vida espiritual, eles não planejavam ser instrumento na mão de Deus. Eles estavam ali em Jerusalém, eles tinham em volta deles romanos, eles tinham em volta deles gregos. Os romanos era a força militar, os gregos era a força filosófica, e os judeus era a força religiosa. E eles então, que tinham aquela essência de Deus na sua vida, eles não olhavam além deles para tocar aquelas etnias que estavam rodeando eles. E Jesus então vai contar essa história das bodas. E ele começa a dizer que um rei vai casar o seu filho. E esse rei vai casar o seu filho e faz uma festança. Nós fomos fazer o nosso encerramento do MMI. Uns gostavam de queijinho assado, outro queria a picanha, outro queria aquilo que passava lá. Tantos pratos diferentes. E imagine uma mesa real, preparada para os seus convidados. E a Bíblia diz que assim foi, coraçãozinho de galinha e tudo preparadinho. E agora o rei manda os seus servos com convites personalizados aos seus súditos, aqueles que moravam dentro das suas muralhas. E quando esse convite chega aos seus súditos, a primeira palavra diz ali que eles simplesmente não quiseram ir. Temos outras coisas, estou preocupado com todas as outras coisas. Simplesmente disseram não ao convite personalizado. Nós às vezes aqui fazemos algumas coisas que o convite é geralzão.
Gente, está todo mundo convidado. E algumas coisas você vê acontecendo, por exemplo, um chá de bebê. A pessoa vem ali com o nome da pessoa e diz, tal, esse convite é para você. Convite personalizado. E foi isso que Deus fez quando fez com aqueles servos. Olha, pega esse convite e leva na casa do Wilson e da Hilda. Pega esse convite e leva na casa da Cláudia. E Deus fez, e o rei fez isso com os seus súditos. Todos os seus súditos receberam um servo batendo na sua porta, levando um convite personalizado. Mas o texto diz que eles simplesmente não quiseram ir. Eles voltam e dizem, rei, eles falaram que tem outras ocupações para fazer. E o rei diz, olha, quem sabe vocês não se expressaram direito, quem sabe eu não me expressei direito, vou refazer o convite. Vai na gráfica, corre lá e coloca no convite que eu já matei os bois, que a festa já está pronta, os cevados estão preparados. Quando a palavra diz que os cevados estão preparados, Deus está dizendo, eu fiz o melhor. O rei tinha feito o melhor. Porque lembra da bronca do filho pródigo? O filho mais velho dizia, pai, o Senhor nunca me deu nem um bezerro para matar, o Senhor nunca me deu nada para matar, e vem esse teu filho, o Senhor mata um cevado, porque o cevado era um animal gordo e preparado para uma festa. E Deus então manda naquele convite escrever, olha, não, agora vocês vão bater de novo lá naquele mesmo lugar, no mesmo endereço que falaram que não queriam vir, e vai dizer a eles, não, está tudo pronto, já tem balão nas paredes, já está tudo, a banda já está contratada, o grupo de louvor já está contratado. E eu fiz o melhor para os meus convidados. Só que, se na primeira vez eles simplesmente disseram, não estamos interessados a ir nessa festa, a Bíblia diz que agora, de uma forma ainda mais intensa, eles dizem, não queremos ir. Vocês são chatos, esse rei é chato, não para de insistir com esse convite. E diz que eles agora não só maltratam aqueles servos, mas chegam a matar alguns deles. Aí chega a notícia para o rei do que aconteceu, do ultraje que foi feito àqueles servos. E esse texto diz que aquele rei pega os seus exércitos, vai até aquela cidade, mata aqueles homicidas e destrói a cidade. Jesus está contando isso para os judeus, a elite religiosa. E quando isso acontece, o rei volta para casa e agora a festa está pronta. O que você faz quando você prepara uma festa, você convida alguém e essa pessoa não vai? Por exemplo, ontem nós conversávamos aqui sobre o MMI e alguém falou assim, olha, eu acho que nenhum dos meus convidados vão vir. Estou triste. Eu falei, eu não, porque os formandos estarão lá. Nós também, de que nós convidamos, ninguém veio. Mas eu olhei para cada rosto de cada um que estava aqui. E o rei chega e a festa está preparada. Você não cancela uma festa porque o convidado não vem. E a Bíblia diz que esse rei diz, olha, façam o seguinte. Se na primeira vez o convite foi para quem tinha pedigree, foi para aqueles que tinham uma boa moral, agora vocês vão sair, vocês vão pelos valados, vocês vão pelas esquinas, vão pelos becos. Tem cara de gente, é humano, serve. Tragam para a festa. Não precisa perguntar se ela tem um bom antecedente criminal, se ela nunca foi presa, se ela nunca teve uma ficha na polícia, não pergunte. Agora não é mais pela virtude, é pela disponibilidade. Quer aceitar o convite? Venha. E a casa se encheu. Quando a casa se enche, agora aquela mesa real está preparada, a casa está cheia para as bodas do príncipe. Agora o pai do noivo passa por entre os convidados, e quando passando pelos convidados, a Bíblia diz que ele bate o olho em um deles, e olha que ele não está vestido adequadamente para aquela festa, não está usando as vestes nupciais, e pergunta, amigo, como é que você entrou aqui sem as vestes? E o texto diz que ele emudeceu, ou seja, nem desculpa ele teve na hora. Você já viu o que acontece numa obra quando chega um fiscal do EPI e pega alguém sem usar o EPI? Não tem desculpa, porque a empresa dá. Por que você não está usando capacete?
Ah, não, porque me dá coceira. Porque não está usando botina. Ah, não, porque me tem uma frieira no pé. Não tem nem desculpa, né? Porque se isso estiver acontecendo, então não pode nem estar ali. E quando o rei entra e vê aquela pessoa sem a veste adequada e pergunta: amigo, como é que você chegou aqui? O texto diz que ele emudeceu. E o rei diz: pegue ele, amarre, ata ele, lança ele fora, porque ali haverá choro e ranger de dente. Esse texto está falando do inferno. Ele diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas agora, queridos, essa história, o que ela pode trazer para nós? Jesus contou aos judeus, eles ficaram olhando o que o Senhor queria ensinar aos judeus e o que ela pode nos ensinar nesta noite. Primeiro, o primeiro convite que nós vemos ser enviado, ela, de uma forma mais ampla, ela falava de um convite enviado como coletividade ao povo de Israel. Aqueles que foram os filhos da aliança, que receberam um convite para a salvação, receberam um convite de estar cada vez mais perto do Senhor, mas sistematicamente, quanto mais profetas se aproximavam deles, chamando eles para estar perto de Deus, eles maltratavam os profetas, matavam os profetas e diziam: nós não queremos. Então, o primeiro convite, fala para quem está do seu lado, o primeiro convite foi ao povo de Israel. O primeiro convite foi baseado na lei. Por quê? O povo de Israel, eles se orgulhavam e se ufanavam da sua religião, por quê? Eles tinham a sua religião baseada nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses, não matarás, não adulterarás, guarda o sábado, honra teu pai e tua mãe. E eles, aqueles que levavam tão meticulosamente ao pé da letra a lei, eles se orgulhavam, se inchavam, porque a Bíblia diz que se um quebrasse um só quesito da lei, já estava pecando em tudo. Então eles tinham aquele orgulho de serem praticantes da lei. Mas, se na primeira vez que o convite vai baseado na lógica da lei, baseado na forma em que Israel mantinha sua vida religiosa, agora, conforme eles foram rejeitando esse primeiro convite, quando chega ali naquela parte que nós olhamos que o rei entrou e viu a festa que precisava acontecer, iria acontecer, os convidados aceitando ou não, muda o convite. E aí entra o segundo convite, que é o convite baseado agora não na lei, mas baseado na graça. Eu quero falar com você hoje sobre a festa da graça. A festa da graça. Deus é um Deus festivo. Deus é um Deus festeiro. Se você for olhar na palavra, você vai descobrir que o Deus da Bíblia é muito diferente do Deus que muitas vezes é apresentado. Ou então que muitas vezes a gente interioriza esse Deus. Um Deus que às vezes a pessoa se converte, ela vira uma praga. Porque ela antes era alegre, era uma esposa alegre, era um marido alegre, era um amigo alegre, uma amiga alegre. E aí ela se converte, ela perde toda aquela alegria, porque acha que agora servir a Deus é ter cara fechada, não sorrir para nada. Se alguém está brincando ali, contando uma piada que não tem palavrão, não tem nenhuma baixaria, ela não ri, porque afinal de contas, agora ela se converteu a Deus. E para ela, Deus é aquele Deus distante, que está com o cajado na mão, pronto. Mas a Bíblia vai apresentar que Deus é um Deus festivo, Deus é um Deus festeiro. E nesse segundo convite, baseado na graça, entra eu e você. Que se estamos aqui hoje, somos porque um dia os servos de Deus saíram pelos becos e valados. Tem alguns de nós que podem dizer: eu nasci num berço cristão, eu nunca vi um berço se converter, mas essa expressão existe, né? A pessoa diz: eu nasci num berço cristão. Mas eu creio que são poucos. A maioria, Deus pegou em algum canto, em algum beco, em alguma esquina,
e trouxe aqui hoje. Então nós somos o grupo do segundo convite, do convite da graça, baseado na graça. Ele não é mais baseado na lei, sim na graça. E o requisito, querido, fala para quem está do teu lado, o requisito para estar agora nesta festa não é ser alguém que tem a lei, mas é alguém que está disposto e disponível. Se antes o critério, amados, era alguém que obedecia a lei de forma meticulosa, de forma religiosa, que não olhava para fora, agora a lei é baseada naqueles que estão disponíveis, naqueles que estão dispostos a aceitar o convite. Agora, o critério desse novo convite não é mais a meticulosidade da religião, mas sim o amor e a misericórdia de Deus. Se você olhar Lamentações 3:22, Jeremias diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Esse convite que eu e você agora recebemos não é mais baseado se eu e você matamos bezerrinho, cordeirinho, como aqui foi falado, mas é baseado, eu estou disponível, meu coração está aberto para Deus, eu tenho vontade de experimentar mais de Deus, eu estou disposto. Esse texto, quando aplicado lá em Lucas, no capítulo 14, você não precisa abrir lá, falando dessa mesma festa, o texto diz que uns dizem assim, eu casei, e agora não posso ir. Outro diz, eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Então as desculpas eram das mais variadas. E agora Deus vê que esse convite tem que ser baseado agora na disposição. Mas, mesmo estando dentro desse convite da graça, aonde você não precisa mais estar vivendo a lei de forma tão meticulosa, os elementos da graça ainda tem alguns critérios para que a gente experimente e prove tudo o que Deus tem para nós. E eu quero falar sobre alguns critérios da graça. E o primeiro critério deste convite que nós recebemos da graça é pela razão de Deus ser um Deus festeiro, um Deus festivo. Fala para quem está ao teu lado, Deus é um Deus festivo. Olha para mim. Por isso, irmão, seja feliz com Deus. Seja feliz com Deus. Se alegre. Tem gente que às vezes ela se converte e alguém diz, mas que desgraça de conversão é essa que antes você sorria, agora você não sorri mais? Que desgraça de conversão é essa que agora você não conversa mais com a gente, se afastou de todo mundo? Seja feliz. Seja feliz com o Deus que te escolheu, com o Deus que te convidou. O primeiro critério desse convite que nós recebemos é baseado em Deus ser um Deus festivo. Se você for olhar em Êxodo 23:14, Deus institui pelo menos 3 festas principais no ano. Ou seja, Deus gostava de festa, gostava de ver o povo festejar. Nós, quando fazemos festa, vamos fazer a festa de ações de graça. Ela dura um dia. Deus, cada festa que Ele instituía, 7 dias. Faltou o dedo aqui. 7 dias. Então, tinha a festa da Páscoa, 7 dias. O povo se alegrando e festejando na presença de Deus. Passava mais um tempo, festa de Pentecostes, festa das semanas. Mais 7 dias festejando. Passava-se um pouco, agora vem a festa dos tabernáculos, das cabanas. Mais 7 dias. E Deus diz, você sai da tua casinha toda feita, arma uma tenda aqui perto do tabernáculo, vamos festejar. Deus dizia, vem bem pertinho, igual isso que o Zé falou hoje, do passinho do pinguim. Chega pertinho aqui, gente, vocês estão morando lá longe, nós vamos ter uma festa chamada Festa das Cabanas. Vocês vão vir e vão armar umas cabanas aqui, cortem galhos, cortem jambuzeiros, e venham e armem cabanas aqui ao redor do tabernáculo e vamos festejar. Era isso que Deus queria. Pelo menos essas 3 festas nós encontramos como principais na Bíblia, principalmente na Velha Aliança. Ainda sem contar algumas outras festas que aconteciam, você olha lá em Esther, você vai ver lá no capítulo 9, versículo 20, que ainda tem, eles instituíram depois a festa do Purim, a festa da sorte, por Deus ter dado livramento através de Esther e Mardoqueu. Então, Deus era um Deus festivo, por isso, querido, quando você vem para a casa de Deus, festeje.
faça festa. Não veja como um peso estar na casa de Deus, veja como um lugar de festa. Deus é um Deus festivo. Quando nós olhamos esse Deus festivo, ele faz um grande contraste com os outros deuses que nós vemos por aí. Deixa eu falar de alguns para você. Deus do islamismo é o Deus do terrorismo. Porque na verdade a pessoa, para agradar esse Deus, tem que se envolver de bomba, matar pessoas, crendo que um dia esse Deus, Alá, que está lá, distante, vai dar a ele algumas virgens. Não sei se é pela quantidade de pessoas que ele mata, que ele vai receber algumas virgens no paraíso. Então esse Deus não é um Deus festivo. Além do Deus do islamismo, tem o Deus do budismo, que é uma força cósmica. Um Deus que existe, mas não sabe que existe. É Deus, mas não sabe que é Deus. Que intrinsecamente a pessoa está nele, ele está na pessoa, mas nenhum deles sabe que existe. Um Deus assim não consegue fazer festa. Aí temos os deuses da Índia, que são os deuses da predestinação fatalista, os deuses do karma, os deuses que você vive essa vida, peca, erra, e daí reencarna noutra vida para pagar o que você fez nessa vida, ainda que você não lembre nem o que você fez. Mas está pagando uma dívida que você não sabe nem quanto é, nem quando vai acabar de pagar. Como é que um Deus desse vai ser um Deus festivo? Então os deuses da Índia não tem como ser deuses festivos. Temos ainda os deuses animistas, os deuses da macumbaria, que são os deuses das cachoeiras, das esquinas, das pedras, dos cemitérios. Abri um parênteses aqui. Você já passou perto do cemitério como aqueles cachorrinhos tão mais gordos que os nossos? Eles ficam esperando as galinhas que eles vão levar lá no final da noite. Sério. Eles ficam esperando os despachos que são levados lá. Os deuses da macumbaria não comem nada, é eles. É eles que... Você olha aqueles cachorros que estão abandonados lá, estão mais gordos que o Chip, mais gordo que a Belinha, porque eles passam bem, comem galinha todo dia. E esses deuses da macumbaria dependem disso, dependem de uma ofertinha, de um despacho para ser agradado. E se não gostar do despacho, já escutei pessoas dizendo que pessoas vão lá e encarna lá o cão e alguém e pega de cinta aquele que não levou um bom despacho. Ou seja, você pode com um bom despacho, dependendo da jujuba, do valor da galinha e do peso e da marca da cachaça, que lá não é cachaça, é marrafa. Dependendo da marca da cachaça, você pode levar ou uma benção para casa ou uma pancada na cabeça. Então deuses assim não fazem festa. Por que eu falo para você ser feliz com o Deus que você serve? Porque tem gente aí servindo a Satanás, feliz da vida, meia-noite fazendo despacho no cemitério. Olha só, que contraste. Ainda, além, nós queremos ver um outro critério que nos leva a esse convite da graça. É o critério do simples encontro. Deus é simples demais, gente. Como complicam? Tem alguns evangelistas que dão trabalho para Deus para converter alguém, porque complica tanto o encontro de Deus com alguém, que a pessoa tem que ir para a igreja, fazer um discipulado. Se ela fez o primeiro módulo, faz o segundo, o terceiro, até o 10º, e daí ela vai evoluir para mais algum nível. Mas a pessoa, para ter Jesus na sua vida, ela basta ter um encontro com o Senhor e aceitar esse encontro. Então, o segundo critério do convite da graça é o critério baseado no simples encontro. O encontro de alguém que um dia o encontrou e resolveu segui-lo. O encontro de alguém que um dia ouviu a sua voz e decidiu dar ouvidos. Deus não pergunta por atestado de antecedência. Fala para quem está do seu lado. Deus não te pede atestado de bons antecedentes. Queridos, Deus não está procurando virtude, sim disponibilidade. Se você olhar no versículo 10 do texto que nós lemos, o texto vai dizer assim:
que foram encontrados e levados para aquela festa, tanto maus como bons. Essa é a assembleia da igreja. Lembra que eu falei da assembleia no domingo passado, que a igreja é a assembleia? Essa é a assembleia da igreja, feita por maus e bons. Gente que merecia, gente que não merecia, gente que podia e gente que não podia. Gente que o Senhor encontrou em tantos lugares e trouxe aqui. Então, baseado no encontro, quando nós olhamos o Senhor recolhendo esses para as bodas, basta ter disposição e disponibilidade. Um outro critério, queridos, da graça é o critério da justificação pela graça que veste os inadequados. Esse critério você tem que guardar. Porque a graça, ela tem critérios que, quando não seguidos, a pessoa não desfruta dessa graça. Esse critério da justiça que veste os inadequados é aquilo que nós encontramos quando o texto diz que o rei entrou na festa e olhou e alguém não estava usando as vestes. Porque quando foi convidado esses inadequados, esses que não deviam estar ali, quando nós pensamos no Evangelho, quando essa pessoa chega até Jesus, é como se estivesse aquele servo convidando para que todos entrassem na festa e dissesse: olha, você vai na festa? Vou. Então tá, veste isso daqui. O que é isso? Essa é a veste para estar na festa. E cada um que ia aceitando o convite para entrar na festa da graça, recebia as vestes. Mas a Bíblia diz que alguém passou por ali e disse: não, aqui é para entrar maus e bons, eu sou do time dos bons, eu não preciso dessa veste, eu entro assim mesmo. Talvez minha veste seja melhor do que a veste do rei. E quando nós olhamos as vestes dos inadequados, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e nos faz estar aptos a estar na presença do Pai. O rei, ao entrar na festa, viu que alguém não estava com as vestes adequadas. Agora vamos olhar o que Jesus está dizendo com isso, queridos. Embora hoje o convite não é baseado na lei e sim nos critérios da graça, porém, este convite não abre concessão a qualquer um que o aceite a que se vista por si próprio. Não há outro estilista que possa confeccionar vestes adequadas para esta ocasião, senão Jesus Cristo. Abre comigo Romanos. Quero ler um texto com vocês. Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Queridos, quando revestidos pelo sangue de Jesus, quando revestidos por essa veste da graça, mendigos, prostitutas, assassinos, qualquer pessoa que você olhar na sociedade são inadequados para sobreviver, no convívio de qualquer um está apto para entrar na presença dessa festa. Porque quem veste essas pessoas, quem veste o ser humano para estar pronto e apropriado para estar nessas bodas, é o sangue de Jesus. Fala para quem está do seu lado: quem vai te vestir é Jesus. Ele será o teu estilista. Hoje você vê tantas pessoas, principalmente quando você está acabando de assistir um jornal, qualquer coisa, você, quando termina, começa a passar aquelas letrinhas pequenas, às vezes a gente nunca lê, mas daí às vezes aparece lá, tá lá o apresentador, o âncora, os dois âncoras, daí aparece assim: vestidos por
Daí tem o nome do estilista que desenhou o terno, do âncora, desenhou o vestido, da mulher que vai lá falar do tempo. Aquele é o estilista deles. Mas para quem quer estar nas bodas, quem quer estar na festa da graça, o estilista é Jesus Cristo. Jesus é o seu estilista e as vestes que ele dá nos deixa aptos a estar nessa festa. Deixa eu confirmar isso com você. Aqui diz que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, eu não tenho justiça alguma, eu não tenho veste alguma que me deixe adequado a estar lá. Aliás, qualquer roupa que eu tente vestir vai ser tratada como trapo de imundícia diante de Deus, mas Ele me veste para que possamos estar lá. Eu quero que você abra comigo um último texto que eu quero compartilhar com você, Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, quero ler do versículo 6 em diante. Diz assim o texto: E ouvi como é a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Esse texto fala dessa festa, que um dia nós estaremos. Ele diz que o Senhor nos deu vestes, que o Senhor nos veste. Ele diz: a nossa veste são a justiça dos santos. Só que justiça há em nós quando não somos justificados por Jesus Cristo? Como poderíamos nós chegar diante de Deus se não fôssemos justificados pelo sangue de Jesus? Quando esse texto diz justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, é porque o homem sem Deus é inimigo de tudo. Tudo que diz respeito a estar na eternidade, se não tivermos o sangue de Jesus nos cobrindo, não há paz entre nós e Deus. Eu gosto de um lamento que eu vejo em Jó, quando ele está lá passando por seu momento mais turbulento, descascando suas feridas com um caco de telha. Ele diz: não há quem se levante como mediador entre eu e o Senhor. Porque os seus amigos foram muito amigos enquanto ficaram quietos. 7 dias ficaram do lado dele, boquinha fechada, grande amigo. Quando abriram a boca, estragou tudo. Eles só queriam encontrar pecado em Jó. Ele diz: não existe ninguém se colocando como mediador entre eu e Deus. Daí ele diz: mas eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar sobre a terra. Aí nós encontramos Paulo escrevendo a Timóteo. Ele diz assim que o Senhor Jesus é nosso mediador. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Quando esse texto aqui está dizendo que ele nos traz a paz, é porque só em Jesus Cristo o homem consegue se achegar a Deus e ser amigo de Deus. Caso contrário, o homem pode até tentar se achegar a Deus, mas vai ter sempre aquele bloqueio, porque não existe veste adequada para estar diante de Deus. Lembram de Adão e Eva, quando tentaram se aproximar de Deus com as suas vestes, com que eles cozeram folhas? Deus diz: não aceito as vestes que vocês tentaram fazer. Esse estilista de vocês não é legal. Eu mesmo vou fazer vestes para vocês. Então as vestes que nos levam até o Senhor, que nos tornam adequadas, são as vestes dadas por Jesus. E eu quero concluir, queridos, dando a você 4 lições para que você possa guardar desse texto. A primeira é, e você vai falar para quem está do teu lado com força, como profeta. Eu vejo às vezes você falando assim, só para
Mas eu quero que você fale com força, como profeta. Diz assim: se você foi convidado, aceite o convite. Se você foi convidado, aceite o convite. Essa é a primeira lição que eu quero que você leve. Talvez, né? Quantas vezes a pessoa estava orando por alguém. Minha irmã de São José, ela orou pelo seu marido 21 anos. Pensa numa força de oração. Aí, se eu não me engano, esse mês agora, no início do mês, né? Ou o mês passado, postaram uma foto dele se batizando, descendo as águas e aceitando Jesus como seu Salvador. Meio por livre, espontânea pressão, porque ela diz assim: eu não quero alguém do meu lado que seja incapaz de ir para o mesmo lado que eu vou. Mas ela falou isso no extremo da sua oração, porque 21 anos ela orou por ele. 21 anos essa pessoa sendo convidada, e depois de 21 anos aceitou o convite. Então, às vezes o convite chega cedo, mas a resposta ao convite demora. Mas você que está aqui hoje, se você foi convidado, aceite o convite. A segunda lição que eu quero que você leve para sua casa hoje, e eu quero que você de novo seja profeta na vida dessa pessoa que está do teu lado, é assim: se você se sente indigno do convite, aceite a si mesmo. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: olha, eu preciso melhorar muito